irmãos? Eu sou o Paulo Ricardo, sou um dos ministros aqui da casa. E eu queria que você ficasse de pé por mais um momento. Nós vamos adorar o Senhor mais um pouco. Aleluia. Vamos declarar o Cordeiro que venceu a morte e ressuscitou, o nosso Senhor. Amém? Adore a Ele. Teu sangue na cruz foi convergido em glória e Te adoramos, Senhor. Majestade. Queremos nos render, Senhor, à Tua voz, Senhor, nessa Teu noite. sangue na cruz foi convergido em glória e majestade. Receba o... Declare isso a Ele. Declare isso ao Senhor, ao Espírito de Deus. Receba a glória. Receba a honra. Receba a glória. Te adoramos, Senhor. Bendito. Bendito seja o Cordeiro. Levante as suas mãos ao céu. Que venceu a morte. Levante as suas mãos e declare ao isso. terceiro dia ele ressuscitou. Declara aquele que é o seu Senhor, Salvador. Bendito seja o Cordeiro. Aquele que habita em você. Que venceu a morte. Que está com você todos os dias da sua vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte. Te adoramos, Senhor. Ao terceiro Te adoramos, Deus. ele ressuscitou. Toda glória. Adoramos o Teu nome que é santo, que é digno. Nos rendemos a Ti, Senhor. Teu sangue, Aleluia, declare. na cruz foi convergido em glória e majestade. Te adoramos. Teu sangue, Te adoramos, Deus. na cruz foi convergido em glória e majestade. Receba a honra, receba a glória, receba a honra, receba a glória, toda honra. Bendito seja o Adore a Ele, igreja. que venceu. Nada pode deter o nosso Cristo. Nada pode deter o nosso Senhor. Ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte. Ao terceiro dia ele Só as vozes. Só as vozes. Bendito seja que venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte. Ao terceiro dia ele Te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor. Tu és único. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, Deus. Bendito seja
adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos que o Senhor é maior do que todas as coisas. O Senhor é maior do que tudo, Senhor. O Senhor é Senhor das nossas vidas. O Senhor tem o controle nas tuas mãos de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Adoramos ao teu nome, Senhor. Aleluia, aplauda Ele, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 13:8. Aleluia. Encontrei com o Roger ali atrás. E ele já liberou uma palavra de bênção na minha vida. Falou: nossa, cara, você está parecendo mais jovem, né? Eu tirei o bigode. Eu só não tirei o cavanhaque porque é uma coisa antiga. Então eu não tirei o cavanhaque. O Cristiano sabe, né, Cristiano? Só não tirei o cavanhaque porque é uma coisa antiga, eu não posso tirar o cavanhaque. Mas amém. Irmãos, nós temos, como foi dito pela profeta Camila, nós temos vivido um tempo específico da parte de Deus. Amém? Amém, igreja? Deus tem falado com a gente. Deus tem falado coisas para nós, como igreja. Deus tem falado coisas específicas nesse tempo para as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu tenho feito uso dessas palavras. Porque toda palavra que o Senhor libera, ela vai produzir muitas das vezes uma emoção. Nós vamos nos alegrar, nós vamos festejar. Mas o mais forte que uma palavra tem que produzir na nossa vida é ativação. Amém? Ativação é maior do que a emoção. Quando nós ficamos no âmbito da emoção, isso se apaga. Agora, quando nós somos ativados por uma palavra, isso nos faz nos movimentar. Isso nos faz nos mover, isso nos faz acreditar, isso nos faz avançar, isso nos faz olhar de uma forma diferente. Eu tenho pegado tudo que Deus tem falado nesses dias, tudo que Deus tem ministrado a nós como igreja, e feito com que essas palavras modifiquem a minha forma de ver as coisas. Porque, meu irmão, tudo que o Senhor falar a respeito da sua vida precisa mudar, uma mudança de ótica, uma mudança de como você vê as coisas que estão adiante de você. E essas palavras têm vindo ao encontro das nossas vidas. Essas palavras, ela têm vindo, como foi dito pela profeta Camila. Ela subiu aqui, eu falei para minha esposa: tomara que ela não pregue a mensagem que eu vou pregar, mas quase ela pregou. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem feito algo e isso tem acontecido no nosso espírito. E quando isso acontece no nosso espírito, isso nos interliga. A unicidade é algo tão tremendo porque isso está relacionado a um só espírito com Cristo. E quando nós estamos sendo ativados no nosso espírito, nós falamos a mesma língua. E é muito legal porque daí você vai conversando com um com o outro. E aí um chega: não, mas eu creio, o Senhor vai fazer. De repente o Senhor falou, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai chegar no momento certo. E você vai tendo ali seu momento de comunhão com as pessoas, você vai percebendo que Deus está falando e que Deus está ativando pessoas e não só emocionando pessoas. Nós não somos uma casa que procuramos somente emocionar as pessoas. Esse tempo já passou. Esse tempo já passou. Hoje não é tempo de procurar emocionar a pessoa, mas é tempo de fazer com que as pessoas sejam ativadas no seu propósito. Amém? Deus está falando algo específico para esse tempo. E algo que eu ouvi no meu espírito é que a única coisa que pode interromper no tempo de Deus é o nosso tempo. A única coisa que pode ofuscar o tempo de Deus é o nosso. Sabe, as guerras sempre vão ser no mesmo nível de armas. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás não tentou ele com fogo, não tentou ele com vento, não tentou ele com coisas assim. Ele tentou na palavra. E Jesus, ele rebateu através da palavra. E a mesma coisa acontece conosco. Deus está falando de um tempo específico sobre a sua vida. E aí o que vai acontecer? O diabo vai vir, vai trazer um outro tipo de arma? Não, ele vai querer trabalhar no seu tempo. Ele vai querer trabalhar na capacidade que você enxerga e vê o tempo das coisas.
Porque que é uma coisa que faz com que as pessoas fiquem paralisadas, é o tempo do homem. É o discernimento do tempo que nós achamos que temos, mas que somente através do Espírito nós podemos entender o tempo de Deus. Hebreus 13, 8, você abriu aí? Amém? Hebreus 13, 8. Então vamos ler. É um versículo comprido, né? Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Repita assim comigo, igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Irmãos, nós precisamos entender como o Senhor tem se movido através da igreja e através da palavra, da revelação da palavra. Esse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é um Cristo que não pode, de maneira nunca será limitado pelo tempo. Nós vemos aqui nesse texto o ontem, o hoje, e vemos também o eternamente. Amém? O ontem e o hoje fala do tempo na qual nós muitas vezes ficamos limitados, presos. Que alguns já ouviram falar, se chama o tempo Cronos, a cronologia. O ontem e o hoje fala deste tempo que limita muitas das vezes o homem. Desse tempo que é contado os dias da nossa vida, do nosso nascimento, de todas as experiências, de todas as vivências. Só que Jesus, Ele não é só o mesmo ontem e hoje. Jesus é eterno. Jesus se move num tempo diferente. E a gente precisa aprender a nos mover assim também. A gente precisa saber entender quando o Senhor interage nesse Cronos. E Ele move algumas coisas, algumas peças. E isso, meu irmão, quando a gente consegue começar a entender essas coisas do Senhor, nós passamos os nossos dias de uma forma diferente. Quem aqui tem crido naquilo que Deus tem falado nesse lugar? Quem aqui tem ouvido palavras específicas sobre a sua vida? Mas como você tem lidado com isso? Como você tem se movido ao toda manhã que você se levanta? Como eu disse nesse texto, nós vemos o ontem e o hoje, nós vemos o Cronos, mas nós vemos também o eternamente. Nós vemos também o tempo preciso, o tempo perfeito, nós vemos o Kairos de Deus. O tempo preciso de Deus de manifestar as coisas, de fazer as coisas e de cumprir um propósito eterno. Diga assim: propósito eterno. Existe um propósito eterno. Existe um propósito que vai além desse tempo que muitas vezes nos limita. Um propósito eterno para cada um de nós. Um propósito eterno que nos trouxe para viver esse tempo Cronos. Cristo não está limitado ao nosso tempo. Meu irmão, Cristo não está limitado às nossas limitações. Cristo nunca estará limitado às suas limitações. Sabe aquilo que às vezes limita você de crer, aquilo que limita às vezes você de avançar e de acreditar naquilo que Ele está falando? Isso não limita Ele, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não está limitado às suas limitações, meu irmão. Isso daí, sabe o que produz na nossa vida? Libertação. Isso aí produz rompimento de estruturas e fortalezas. Porque Cristo, Ele interagiu no Cronos. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu. Cristo interagiu no Cronos, mas Ele nunca deixou de se mover pelo Kairos. Ele sempre se moveu de acordo com o tempo de Deus. Ele nunca deixou de se mover pelo tempo perfeito e preciso de Deus. Um dia eles chegaram no casamento. Ninguém conhece a história, né?
E aí ele entrou nesse casamento, e aí estava rolando a festa, e lá era festa de verdade, né? A gente acha que sabe o que é festa, né? As festas lá duravam ali semanas. E ali, durante toda a festa, durante ali a festa que acontece, o vinho se acaba. E, acabar o vinho no meio da festa dos judeus era desonra. Era desonra total. A mãe de Jesus toda preocupada, né? Toda ali, não, tem que fazer alguma coisa. Foi e falou com Jesus: olha, o vinho acabou, e agora? Você tem que fazer alguma coisa. Jesus vira para ela e ele fala assim: olha, mulher, não é chegada a minha hora. Mulher, não é chegada a minha hora. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus não falou assim para Maria: Maria, eu não vou fazer nada. Ele não disse assim: Maria, não estou nem aí. Não, eu lembrei até daquela uma música antiga que falava: não estou nem aí, né? Não estou nem aí. É piada, é para você dar risada, mas tudo bem, não deu certo. Vamos lá, vamos tocar a palavra. Ele não disse para ela assim: pô, eu não vou fazer nada. Ele não disse isso. Ele disse: não é chegada a minha hora. Às vezes a gente interpreta o tempo como não. Meu irmão, ele vai transformar água em vinho. Ele vai produzir um vinho melhor do que o que a gente já experimentou. Ele vai produzir um sabor que você ainda não sentiu. Ele não disse que ele não vai fazer. Ele não disse para ela: Maria, olha, dá licença, eu não vou fazer. Ele disse: olha, mulher, não é chegada a minha hora. Isso aí ele estava expressando que ele não se movia por necessidades. Ele não se movia por circunstâncias. Ele não se moveu por causa do desespero no coração do anfitrião da festa. Ele não se moveu por causa da preocupação da sua mãe. Ele não se moveu por causa de nada disso, meu irmão. Ele se moveu de acordo com o tempo preciso de Deus. Sabe o que acontece às vezes na sua vida, na minha vida? É que às vezes o tempo soa para a gente como um não. O tempo às vezes faz a gente achar que Deus está falando assim: eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso na sua vida, eu não vou mudar a sua história. Eu não vou transformar a vida do seu filho. Eu não vou transformar a vida do seu marido. Eu não vou transformar a sua condição financeira. Eu não vou prosperar. Meu irmão, não é isso que ele está dizendo. Ele vai produzir um vinho melhor do que você já experimentou. Ele só está dizendo: tem uma hora para isso acontecer. E ele tem falado conosco sobre tempo. Ele tem falado conosco sobre esse momento, esse tempo onde Ele vai nos surpreender, onde Ele vai chegar no momento, meu irmão, que você vai estar ali entristecido, porque o vinho acabou, e aí Ele vai chegar, e quando você menos espera, você vai estar degustando um sabor diferente. Que vinho é esse? Não costumam pôr primeiro o bom vinho? Meu irmão, Jesus sempre vai quebrar a rotina das coisas, Ele sempre vai quebrar a forma, o padrão das coisas. Ele não disse que não ia fazer. Ele disse que tinha um tempo para fazer. Eu quero dizer para você, meu irmão, existe um tempo determinado para a sua vida. E Deus é um Deus fiel. E o nosso Senhor é aquele que pode transformar água em vinho. Eu já falei isso. Mas sabe qual é o nosso problema? É que quando alguma coisa acaba, a gente acha que é o fim de tudo. E eu já disse isso, meu irmão, quando uma coisa acaba, isso não quer dizer que acabou, isso quer dizer que é uma mudança de ciclo, e algo novo vai começar na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de todas as coisas, de coisas novas. Você não está acreditando ainda, né? Eu não vou ficar aqui gritando para você acreditar, não. Cristo não está limitado ao nosso tempo. Cristo não está limitado às suas limitações. Cristo não está limitado, meu irmão, às preocupações que você tem tirado do teu sono. Ele não está preocupado, meu irmão, que você está lá muitas vezes perdendo sono, porque você não sabe entender o tempo dele. Você pensa que ele se move pela sua preocupação? Você pensa que ele se move pela sua tristeza? Olha o que eu estou dizendo, ele não se move por essas coisas. Ele entende. Ele entende o que é os sentimentos que nós sentimos, porque Ele esteve aqui para isso. Ele viveu aqui, Ele sentiu. Ele sabe o que é a dor, Ele sabe o que é a aflição, Ele sabe o que é o abandono, Ele sabe o que é o desespero, Ele sabe tudo isso, Ele sabe. Ele experimentou tudo isso, meu irmão, ao quadrado.
Olha o cubo. Ele experimentou ao ponto de suar gotas de sangue, então ele sabe. Eu não estou dizendo que o nosso Senhor é insensível e que Ele não entende aquilo que a gente está sentindo. Ele entende, mas eu vou te dizer uma coisa, Ele não se move por isso. Ele se move por um tempo preciso. Ele se move pelo tempo preciso, pelo Kairos de Deus. E enquanto às vezes nós estamos perdendo noites de sono preocupados, enquanto muitas vezes nós estamos desesperados tentando fazer do nosso jeito, o tempo está passando. E eu disse aqui no começo que a única coisa que pode interromper o tempo do Senhor na sua vida é o seu tempo. É você colocar o seu tempo no lugar. Diga assim: Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é eternamente. Ele é o mesmo. E Ele se move, meu irmão, além daquilo que nós imaginamos. A palavra diz em Apocalipse 13:8 que Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe, meu irmão, eu quero dizer para você, se existe alguém que entende do tempo, que entende das estações de Deus na nossa vida, esse alguém se chama Cristo. Esse alguém se chama o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. E eu não sei se você já se deu conta disso, mas esse Deus, esse Cristo que conhece todo o tempo, e o tempo de todas as coisas da sua vida, Ele está dentro de você, e habita dentro de você a plenitude dos tempos, e habita dentro de você a eternidade. E por isso nós precisamos entender e buscar a cada dia nos mover de acordo com a eternidade, porque senão a gente fica paralisado. Sabe, Satanás, ele tem as suas estratégias. Eu costumo dizer que ele não tem criatividade. Ele não tem criatividade nenhuma. Ele precisou da mente do homem para poder distorcer tudo que Deus havia criado. Ele precisou que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal e decidisse fluir na sua própria mente, no seu próprio conhecimento, para que assim ele pudesse influenciar a mente do homem e distorcer as coisas. Eu estava falando isso essa semana num discipulado. Eu estava dizendo isso. Satanás não tem capacidade criativa. Você pode, meu irmão, você pode ver tudo que ele faz, é somente distorcer aquilo que Deus já criou. Ele distorce tudo. Ele distorce todas as coisas. E ele nunca poderia fazer isso sem a ajuda, sabe de quem? Do homem. Ele nunca poderia fazer isso se ele não tivesse uma mente criativa para poder fazer. Sabe, é o que o diabo pegar a mente do homem e pegar uma planta que Deus criou e distorcer aquilo e transformar numa substância, numa droga, numa substância alucinógena e levar uma geração muitas vezes à destruição. É isso que ele faz. Ele destrói. Nós não podemos nos mover pelo ontem e pelo hoje. Nós estamos vivendo o ontem e hoje, mas não podemos nos mover pelo ontem e pelo hoje. Nós temos que nos mover por aquilo que é eterno, que está dentro de nós, que se chama Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a nos mover assim. Abra sua Bíblia em Filipenses 3. Filipenses 3, versículo de número 13. Eu creio numa coisa, igreja. Vai abrindo aí, Filipenses 3:13. Eu creio numa coisa: nós não somos daqueles que ficaremos paralisados. Amém? Será que tem alguém que crê nisso? Nós não somos daqueles que ficaremos paralisados. Nós não somos daqueles que seremos paralisados pelo tempo. Nós não vamos ficar inertes. Nós nos movemos, porque nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não está morto. O corpo de Cristo não está morto. O corpo de Cristo está se movendo. Está se movendo, meu irmão, pela face da terra. O corpo de Cristo está tocando pessoas, está mudando a história de pessoas. O corpo de Cristo, meu irmão, que é a igreja, está se movendo, porque não está morta. Não está morto. Filipenses 3:13.
Olha o que Paulo estava dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, Paulo entendia disso. Paulo sabia disso. Ele sabia o quanto o tempo poderia paralisar as pessoas. Ele sabia o quanto o ontem tem um poder tão forte, tão tremendo de parar as pessoas. O quanto o hoje, o ontem, o hoje, ou seja, o Cronos, o tempo de vida, o tempo que nós vivenciamos, o tempo de conhecimento das coisas, o tempo de experiências de coisas que a gente vivenciou, o quanto esse tempo tinha capacidade de paralisar o homem. Por isso ele afirma que mesmo, ele fala: olha, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas o que eu faço? Eu me esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquilo que está diante de mim. Meu irmão, eu quero dizer para você, a única coisa que pode interromper o tempo preciso de Deus que está sendo falado sobre a sua vida, sabe o que é? É você se mover pelo seu tempo. É você se permitir, meu irmão, ficar parado, sabe, paralisado no ontem, no hoje, e não perceber que diante de você existe uma palavra de esperança, existe uma palavra profética sobre a sua vida. Nós somos uma igreja que nos movemos, meu irmão, pelo Espírito de Deus. Nós não nos movemos por religiosidade, nós não nos movemos por aparência, nós não nos movemos por aquilo que pode ser tocado, nós nos movemos por aquilo que sai da boca de Deus. Nós nos movemos pela palavra de Deus. Quem é que tem uma palavra profética sobre si? Quem é que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Nós temos uma palavra profética. E ter uma palavra profética para muitos pode não significar muita coisa, mas quando nós temos uma palavra profética, nós temos uma verdade de Deus que foi liberada sobre as nossas vidas e que nós viveremos e que nós presenciaremos realizados sobre a nossa vida, porque Ele é fiel. Paulo fala duas coisas interessantes aqui: esquecendo-me e avançando. Repita comigo: esquecendo-me e avançando. Você pode repetir de novo? Esquecendo-me e avançando. Aleluia. Meu irmão, é tempo disso. É tempo disso, igreja. É tempo de se esquecer e avançar. É tempo de deixar para trás aquilo que te parava. É tempo de deixar para trás aquilo que te paralisava. É tempo de deixar para trás aquilo que não te fazia ver a frente. O problema de olhar para trás é que não tem como olhar para trás e para frente ao mesmo tempo. Você consegue? Não dá. Não tem como olhar para trás e para frente no mesmo tempo. Ou você está olhando para trás, ou você está olhando para frente. Ou você caminha olhando para frente, ou você caminha olhando para trás. E se você caminha olhando para trás, meu irmão, o risco de você cair é muito grande. Esquecendo-me e avançando. Esquecendo-me e avançando. Esquecendo-me e avançando. Esquecendo-me e avançando. Esquecendo-me e avançando, igreja, esse é o tempo. Esquecendo-me e avançando. Esquecendo-me e avançando. Esquecendo-me e avançando. Há algo grande de Deus para a sua vida. Aleluia. Enquanto eu estava escrevendo essa palavra, esse esquecendo e avançando ficou, sabe? Porque, meu irmão, o maior problema de avançar é porque a gente não esquece. O maior problema de avançar é porque a gente fica sempre lembrando. A gente fica sempre lembrando da dor. A gente fica sempre lembrando da frustração. A gente fica sempre lembrando do abandono. A gente fica sempre lembrando da traição. A gente fica sempre lembrando dessas coisas. Caramba, por que a gente fica sempre lembrando nisso? Por que isso consegue, sabe, nos aprisionar de tal forma? Por que você não consegue ouvir o que tem sido ministrado nessa casa?
Meu irmão, e você sabe o que tem sido ministrado aqui. Você sabe que Deus tem levantado homens e mulheres nessa casa que ouvem a voz do Espírito para vir aqui e falar para você que existe algo muito maior do que você mesmo. E tem pregado, e tem ministrado, e tem impartido isso sobre as nossas vidas. Não só nas pregações, mas no dia a dia. Porque, meu irmão, passou o tempo da gente ficar limitado somente a pregações, a culto. Meu irmão, eu quero dizer para você, igreja, tem muito mais te esperando. Tem muito mais que esperando você. As pregações do domingo são maravilhosas, os cultos são maravilhosos, mas isso aqui é só a ponta do iceberg, meu irmão. Tem algo profundo esperando você. Tem algo profundo esperando você, para você desfrutar, para você beber, para você comer e para você avançar. O problema é que a gente só quer a ponta do iceberg. A gente não quer mergulhar e saber que tem mais. E sabe por quê? Porque a gente fica somente se lembrando. Ah, mas como que eu vou fazer um discipulado? Ah, não, eu me frustrei tanto naquela igreja, na igreja X, na igreja Y. Como que eu vou fazer isso? Ah, não, que renovo? Não. O que vão achar de mim? Não, mas eu estive anos no ministério. Sabe? A gente fica lembrando de muita coisa que não deve ser lembrada. Na realidade, um dia um profeta, eu me identifico um pouco com esse profeta, porque dizem que esse profeta, ele era chamado como profeta chorão. E eu não aguento, eu estava ouvindo ali a pastora Zelinda falando, né, do evangelismo, do posso orar por você, e o quanto isso, sabe, impactou ali naquele lugar. Eu já comecei a chorar, já comecei a ficar emocionado. E um dia um profeta como eu, assim, meio chorão, ele disse: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. A única coisa que pode te dar esperança, sabe o que é? Não são os milagres. A única coisa que pode te dar esperança é a única coisa que foi feito lá no passado, mas que na realidade foi feito antes da fundação do mundo, e que até hoje está presente na nossa vida, que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Trazer à memória o que pode me dar esperança. A única coisa que pode produzir esperança na minha vida é saber que um dia Jesus entregou a vida dele pela minha vida. Que um dia Ele foi até a última consequência de morte para poder chegar na minha vida, para poder me tocar, para poder restaurar, para poder transformar a minha história. Tem muito mais para você. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga isso para ele. Fala: meu irmão, tem muito mais para você. Fala para ele assim, ó, desfruta. Fala para ele assim, ó, tem discipulado, tem renovo, tem culto matinal, tem libertação, tem integração, tem muito mais. Nós servimos ao Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Esquecendo-me e avançando. Diga de novo, meu irmão: esquecendo-me e avançando. Amém? Então aplauda o Senhor por isso. Aleluia! Te adoramos, Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4:17. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Adoramos o Teu nome. Esquecendo-me e avançando. 2 Coríntios 4:17. Diz a palavra do Senhor: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu vou ler de novo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, diga leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Leve e momentânea, esquecendo-me e avançando. Cara, isso parece algo tão contraditório na vida de muitos, né?
Como pode as tribulações e o tempo das tribulações, porque aqui está falando de tempo e está falando de algo que acontece na nossa vida, né? Leve e momentâneo. Como pode as tribulações ser tratadas dessa forma, como leve e como momentâneo? Como pode? Isso parece contraditório, porque quando você muitas vezes está com alguém, a pessoa muitas vezes não está vivendo isso, ela está vivendo algo pesado e demorado, não leve e momentâneo. Meu irmão, sabe qual é o segredo de viver isso? Sabe qual é o segredo de tudo que a gente vivenciar na nossa vida? Qualquer circunstância, de qualquer tribulação, de qualquer circunstância na sua vida ser leve e momentâneo, é quando você não se move pelo tempo e pelas emoções. É quando você aprende a se mover por aquilo que é eterno e está dentro de você. Desfrutar, meu irmão, daquilo que já está dentro de você, que é a presença do Senhor Jesus. Leve e momentâneo. Sabe, quando eu não me movo pelo tempo, pelo meu tempo, pelo tempo que eu quero, porque a verdade é que todos nós queremos que o tempo seja de acordo com que a gente vive. A gente está acostumado a pedir as coisas, e eu sou uma pessoa assim, eu tenho dificuldade de comprar as coisas pela internet, porque eu não gosto de esperar. E eu não sei, eu acho que é Deus tratando comigo, porque toda vez que eu compro chega errado. Ou chega com problema, cara, aí vai mais 3 meses para trocar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí ele deve dar risada, né? Porque eu não gosto, eu prefiro ir lá e comprar. Está aqui, eu vejo, não, pronto, entrega. E isso é uma realidade na vida da gente. A gente não consegue esperar, a gente quer tudo para ontem. A gente não consegue entender, a gente não consegue perceber o quanto Deus está se movendo nesse período. O quanto Deus está trabalhando nesse período, não só nas nossas vidas, mas num contexto maior. Porque um dia eu vi uma mensagem que marcou a minha vida. Às vezes a gente fala assim, não, eu tenho que esperar o tempo de Deus, porque Deus está me preparando para receber. Como se tudo girasse em torno de mim. Como se o propósito de Deus de estabelecer um tempo era somente a minha vida. Mas não. O período que você está esperando para viver determinadas coisas, Deus está sim trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando num contexto. Deus está trabalhando com pessoas ao seu redor. Deus está trabalhando com uma nação. Eu uso sempre esse texto, eu uso sempre essa história, Ana e a esterilidade. Parecia um probleminha particular dela. E nunca Deus dava um filho. E ela não comia, não bebia. E ela ficava triste todas as vezes que subiam a Jerusalém para sacrificar ao Senhor. E nada acontecia. O marido tentava agradar. Vou dar mais para você, filha. Eu sei que está difícil, mas vem cá, vou te dar uma porção maior aqui. Vamos lá adorar, vamos lá, vamos comer, vamos festejar. Ela, não quero nada. Não quero nada, porque ela achava, ela não entendia o tempo, ela não entendia que não era um problema particular dela ali, não era, sabe, uma disputa com outra pessoa. Sabe o problema dessa geração, que as pessoas olham somente para o seu umbigo. Não entendem que Deus está fazendo algo muito maior, meu irmão, do que, sabe, de localidade, algo muito maior do que as nossas vidas pessoais. E aí ficam naquela questão tão pequena. Está demorando. Mas é a competição. O mais triste é ver igrejas competindo umas com as outras. O mais triste é ver ministérios não entendendo o tempo e competindo. Se não for na minha igreja eu fico triste. Se não citar a minha igreja lá no microfone. Para com isso. Ana ficava naquela coisinha ali, não, eu não posso ter filho, coitada de mim, a minha adversária pode, e aquela coisa, e dia passava e entrava e ela não tomava uma atitude. Ela só rompeu, meu irmão, quando ela entrou no nível de Deus. E sabe qual é o nível de Deus? É o nível da entrega. Quando ela entrou no nível de Deus, ela falou assim, não, o que eu queria tanto, eu vou entregar. O que é mais precioso, eu vou entregar. O que eu mais desejei, eu vou entregar. De repente você está esperando esses dias que Deus tem falado sobre a nossa vida. Para quê? Somente para desfrutar? Somente para usufruir?
Às vezes a gente fica, né? Não, tem uma palavra profética, glória a Deus, e Deus vai fazer na minha vida. Mas para que Ele vai fazer? Para você somente usufruir daquilo que você vai ter? Ou vai viver? Ou é para você entrar no nível de entrega de Ana e falar assim, não, o que eu tanto queria, o que eu tanto esperei, o que o Senhor disse que havia um tempo eu ia ter nos meus braços um filho, esse filho eu vou entregar ele ao Senhor. E aí sabe o que aconteceu, meu irmão? Ela saiu do âmbito da realidade, do problema da vida dela, e ela resolveu um problema de Deus, porque uma geração já estava sem ouvir a voz profética, e Deus precisava de um ventre profético para gerar um profeta para uma geração. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus tem falado nesses dias sobre essa casa, não é uma coisinha que vai te satisfazer e que vai te alegrar, e que, oh glória a Deus, a minha bênção chegou, não. Isso é a resposta para uma geração, isso é a resposta para uma cidade e para uma nação, porque é assim que Deus faz as coisas, meu irmão, é desse jeito que Ele faz. Não é algo para você pessoal, é algo que passa por você. Que passa por você, leve momentânea tribulação. Meu irmão, quando você está passando por algo que é pesado e que é demorado, você pode ter certeza que você está desalinhado. Olha, até rimou. Quando você está passando por algo pesado e demorado, pode ter certeza que você está desalinhado. Porque, meu irmão, o que Deus faz é leve e momentâneo. Ah, mas será? Ué? Em Gênesis 29, 20, não precisa abrir. Olha que um jovem disse, diante de algo grandioso que ele queria vivenciar. Gênesis 29, 20, não precisa abrir, diz assim, ó. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E olha que, nossa, olha o que diz aqui. E esses 7 anos... lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. 7 anos como poucos dias. Diga aí, 7 anos como poucos dias. Ele experimentou do leve e do momentâneo. Ele experimentou daquilo que o Senhor queria fazer na vida dele. Mas não tem só ele não. Josué e Caleb, olha o que Caleb disse quando Josué chegou para conversar com ele sobre a distribuição das terras. Aí Caleb disse assim: estou forte ainda, hoje, como no dia em que Moisés me jurou a terra. Meu irmão, quando a gente entra na dimensão do leve e do momentâneo, as nossas forças, elas permanecem. Quando a gente entra na dimensão do leve e do momentâneo, quando você estiver desfrutando daquilo que Deus prometeu a você, as suas forças serão as mesmas do dia que Ele te falou, porque fiel é Deus para cumprir. O ontem e o hoje não vão parar o propósito eterno de Deus na nossa vida. E você pode dizer isso? O ontem e o hoje não vão parar o propósito eterno de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Efésios 3:11, também não precisa abrir. Diz assim: segundo o eterno propósito. Diga, eterno propósito. Diga mais uma vez para você não dormir. Eterno propósito. Que estabeleceu em Cristo Jesus. Diga, em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Pode falar, não tem problema, pode falar, eu espero. Nosso Senhor, vai, diz aí. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Eu vou ler rápido de novo. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Sabe o que pode paralisar uma pessoa? É quando nós perdemos o objetivo da fé. Sabia que tem gente que não perde a fé, mas perde o objetivo da fé, ou seja, o propósito da fé? Tem gente que continua tendo fé, mas não é só ter fé.
A fé tem um propósito estabelecido. E é diferente do que muitos de nós achamos, porque a gente acha que fé é para ter. Mas fé não é para ter. Fé é para conhecer. A fé, meu irmão, o propósito da fé é para que a gente conheça a Deus. Porque quando mais eu conheço a Deus, meu irmão, você pode ter certeza que todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu não preciso de fé para ter, eu preciso de fé para conhecer, para mergulhar, para me aprofundar no conhecimento da glória de Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, e quanto mais eu vivo com Ele, e quanto mais eu experimento dEle todo dia, e quanto mais eu acordo pela manhã, e a voz dEle é maior do que qualquer voz na minha vida, e quanto mais eu acordo, e eu vivo os meus dias, buscando ouvir a sua voz, em vez de ficar tentando correr atrás do tempo, quanto mais eu vivo isso, mais eu me aprofundo, e mais eu vivo as promessas e o propósito eterno de Deus sobre a minha vida. Sabe o que acontece? Existem pessoas que elas vivem depressivas, vivendo no passado, paralisadas, depressivas, vivenciando o passado, não esquecendo das coisas, e também vivem com medo do futuro. São os sentimentos que paralisam a sua vida. Pessoas com medo do futuro. O medo paralisa, o medo rouba. O medo rouba de nós o desfrutar. O medo rouba de nós o desfrutar. Eu vou contar rapidamente que eu vi um vídeo, esse cara falando a respeito de um cara que se encontrou com os amigos num bar para beber. E aí eles beberam, e ali ficaram ali embriagados e trocando ideia. E aí eles fizeram um pacto: amanhã nós vamos pular de paraquedas. E os caras demorou, nós vamos pular de paraquedas amanhã. E combinaram o horário, o local, e foram pular de paraquedas no outro dia. Esse cara saiu lá do bar, foi para casa. A hora que ele chegou em casa, ele começou a pensar: o que eu vou fazer? O que eu falei? Pular de paraquedas? Não acredito que eu combinei isso. E ele começou a ficar com tanto medo, mas tanto medo, que ele foi deitar e perdeu a noite de sono. Ele não conseguia dormir, ele rolava de um lado para o outro, medo de morrer, medo de pular, medo do que ele ia sentir. E aí no outro dia de manhã, ele acordou de manhã, ele sabia que tinha um compromisso, mas ele estava com medo, entrou no carro, foi para o local marcado, chegou lá, todo mundo lá: é hoje, nós vamos pular e tal. Aí eles entraram numa van e foram até o local onde eles iam embarcar, entraram no avião e foram. E aí, conforme o avião ia subindo, ele começava a suar, a mão dele tremia. Eu fico imaginando o coitado nessa hora. E aí ele subindo, e de repente já não via quase mais nada, só nuvens. E aí todo mundo colocando os equipamentos, e ele ali travado, morrendo de medo. O medo ali paralisando, o medo ali gerando na vida dele, sabe, uma cegueira. Ele não enxergava mais nada, ele só sentia o medo. E aí de repente o avião abre a porta, aquele vento entra, e todo mundo vai se posicionando, e ele falou: não, eu vou ficar por último, vou ficar aqui para trás e tal. E foi indo um, foi indo outro, aí chegou a vez dele. Ele não conseguia se mover, ele não conseguia tirar o pé do lugar. O instrutor veio: vem cá, eu te ajudo. Foi levando ele para a beira da porta do avião, naquela altura. E ele chegou lá na beirada assim, morrendo de medo. O cara falou: olha, eu vou contar até 3, e no 3 a gente pula. E imagina, na hora o coração dele parece que ia explodir do peito, por causa do medo. Ele não estava vendo mais nada, ele não enxergava mais nada, porque o medo tomou conta, o medo governou, o medo paralisou tudo nele. E aí de repente o cara começou: e parece que ele escutava o coração dele: 2, e antes do cara falar 3, o cara pega ele de surpresa e empurra ele antes do 3. Porque muitos no 3 seguram na beira do avião com medo. 1, 2, e empurrou. E ele cai. Quando ele cai, meu irmão, ele acha que ia ser a pior sensação do mundo. Naquele momento ele começa a sentir algo que ele nunca sentiu, ele começa a ter um prazer que ele nunca teve, ele começa a ter uma sensação inigualável, ele começa a sentir, em vez de ele achar que ele estava caindo, parece que ele estava voando. Ele começa a olhar e os detalhes, ele vê o horizonte, ele vê as nuvens, ele vê os mares, ele começa a ver as paisagens, ele começa a enxergar de uma forma, porque o medo já foi embora, o medo foi superado pelo prazer daquela sensação, e tudo começa a crescer diante dele. A visão dele fica diferente, e ele começa a desfrutar de algo que ele nunca sentiu.
E quando ele chega lá embaixo, ele fala assim: eu vou fazer de novo. O medo faz isso, o medo rouba você de ver coisas. O medo rouba você de sentir coisas. O medo rouba você de apreciar paisagens, de olhar novas cores. O medo rouba você de olhar o que está em volta. Ele perdeu uma noite de sono por causa do medo. Eu sei que muitas pessoas não estão conseguindo mais desfrutar nem mesmo o ambiente da sua casa, com sua esposa, com seus filhos, por causa do medo. Não conseguem dormir porque ficam pensando: amanhã eu tenho os compromissos, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, porque amanhã é dia tal. Aí o tempo começa a interagir com o medo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: o tempo potencializa o seu medo. E aí você não consegue ver mais nada. Você não consegue olhar nos olhos dos seus filhos. Você não consegue mais desfrutar da alegria que há, da alegria maior que existe de carregar um Deus dentro de você. Até isso você perde, meu irmão. Você passa os seus dias aprisionado dentro de um lugar chamado medo. E o cara falou: caramba, eu perdi tudo. Eu podia ter dormido muito bem aquela noite, ter feito uma boa refeição pela manhã. Eu podia ter desfrutado do caminho na van com meus amigos, olhando a paisagem, brincando. Eu podia ter desfrutado dentro do avião, vendo o avião subindo, olhando as paisagens. Eu podia ter desfrutado de tudo isso, mas o medo não me deixou. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão: atrás do seu medo, além do seu medo, existe algo inigualável que Deus está reservando para você. Existe algo grandioso que Deus está reservando para você. E esse algo grandioso está depois do seu medo. Está depois do seu medo. Você vai poder desfrutar quando você romper com medo. Quando você romper. Efésios 6,13, agora eu estou terminando. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga: resistir no dia mau. Permanecer inabaláveis. Três palavras aqui que eu quero destacar e depois nós vamos orar. Resistir, dia mau e inabaláveis. Uma coisa eu quero já te dizer, meu irmão: nós não pregamos um evangelho de facilidades. Nós não pregamos um evangelho onde nós dizemos para você assim: olha, pare de sofrer. Não, nós vamos pregar um evangelho genuíno que vai te ensinar e vai proporcionar a você que o sofrimento se transforme leve e momentâneo para produzir um maior peso incomparável de glória em Cristo Jesus. O dia mau, meu irmão, vai vir. Eu estava vendo um trecho da mensagem do Luiz Hermínio. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, que ele não se impressiona com os que conquistam, mas ele se impressiona com aqueles que permanecem inabaláveis. Porque tem muita gente que se prepara para conquistar. Tem muitos aqui que nós sabemos se preparam para conquistar. Fazem tudo, estudam, se empenham, se preparam para a conquista. E eu não estou dizendo que isso é errado de maneira alguma. Isso tem que acontecer. Só que muitos se preparam para conquistar, mas não se preparam para as derrotas. Não se preparam para as dificuldades, não se preparam para o dia mau. E aí, meu irmão, quando o dia mau vem, toda a sua preparação para conquistar não vai ter peso nenhum, porque você precisa estar preparado também para o dia mau. Os verdadeiros homens de Deus não são medidos pelo quanto de conquistas eles têm, mas na realidade eles precisam ser vistos por aquilo que eles aguentam e por permanecerem inabaláveis. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. Resistir no dia mau e permanecer inabalável. A palavra resistir significa opor-se, se opor a tudo que quer tirar do propósito de Deus. Em Hebreus 12, 27 diz assim: ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo digno. As coisas abaláveis vão se mover,
mas Deus estará produzindo algo inabalável na sua vida. Inabalável na sua vida. Amém? Algo inabalável. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Esquecendo-me e avançando. Esquecendo-me e avançando. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero nessa noite perguntar a todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Pode ficar com seus olhos fechados, nós vamos orar agora. Mas eu quero fazer a pergunta para esses que nos visitam pela primeira vez, que vieram aqui através de um convite de alguém, que estão aqui nos visitando, participando conosco deste culto ao nosso Deus. E você ouviu a palavra, e a palavra é de Deus, a palavra não é do homem, a palavra vem através do Espírito de Deus. Eu quero perguntar para você que veio pela primeira vez, se você deseja receber uma oração sobre a sua vida específica. Se você deseja, através dessa oração, reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. E eu não estou dizendo que você não crê em Jesus, que você não tem Jesus, mas eu estou dizendo de você verbalizar e declarar isso com a sua boca, que Jesus é o Senhor da sua vida. Então eu quero que você aí com os olhos fechados, toda a igreja permaneça com os olhos fechados. Você que veio pela primeira vez e quer declarar isso com a sua voz, eu vou te ajudar nessa oração. Feche os olhos e declare assim, você que veio a primeira vez e nunca fez isso, declare assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. E eu entrego os meus caminhos por completo nas tuas mãos. E eu quero viver a vontade soberana do Senhor sobre a minha vida. Amém? Continue com os olhos fechados. Quem fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão, onde você está aí mesmo. Tem alguém que fez essa oração? Levante a sua mão. Alguém que nos visita pela primeira vez e fez essa oração. Tem alguém? Amém? Não tem ninguém? Então amém. Continue com os seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração agora, igreja, específica. E antes dessa oração, eu quero declarar e orar pelos irmãos, pelos amigos que nos acompanham pela TV Rica. Deus tem um tempo preciso sobre a sua vida. Todas as coisas que o Senhor faz é eterno. E Ele quer fazer algo sobre a sua vida. Ele quer, através da sua vida, da sua história, Ele quer transformar toda a sua família. Eu declaro sobre você que nos acompanha pela TV Rica, o Senhor, Ele está sobre você, e existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, e essa palavra ela vai se cumprir, porque a palavra do Senhor, ela pode passar céus e terra, mas a palavra dele não passará. Eu declaro que você viverá dias da sua vida, na qual você nunca imaginou viver, mas somente creia e entregue a cada dia mais a sua vida ao Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.